Páscoa, nossa festa, em que o Rei ao Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo na vermelha terra enxuta, uma terra onde correm leite e mel. A noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. A noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressuscitar morte vencedor, de que nos dá alegria ter nascido, se não nos resgatasse seu amor. A noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó Deus, quão estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo hoje só em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecida, a graça de um tão grande Redentor. A noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, princípio e fim. A Ele glória e louvor para sempre. Solenidade da Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, na qual tudo é renovado. Renovemos as nossas promessas a Deus do nosso batismo e vejamos novas todas as coisas. Que Cristo Senhor é a luz que ilumina todas as nações, que criou todas as coisas, que o Senhor nosso Deus criou todas as coisas com amor infinito, e nos deu a fé, e libertou a todos os que sofrem, e com a profecia estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e sejamos todos renovados. Que nesta noite santa da Vigília Pascal iniciamos a Páscoa de Cristo por 50 dias, e em todos os dias, em todos os domingos de nossa vida, a Páscoa de Cristo. Que Cristo é a luz que ilumina todas as nações. Estejamos na luz de Cristo e vejamos novas todas as coisas. Que a vela do fogo novo que é acesa hoje é a luz de Cristo, que nos ilumina para sempre. E estejamos revestidos da palavra de Deus, cantando ao Senhor glória e poder por toda a eternidade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois do sábado,
ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare, nos ilumine e nos guie, e estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho desta noite santa, da Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, este ano A, segundo Mateus, estamos vendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que as mulheres foram ver o sepulcro. Foram ver o sepulcro onde tinha sido sepultado nosso Senhor Jesus Cristo na noite de sexta-feira que ele foi crucificado. E as mulheres, na madrugada de domingo, foram ver o sepulcro. E aqui, no Evangelho segundo Mateus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Mateus nos apresenta que elas chegaram no sepulcro, e vendo o sepulcro, houve um grande tremor de terra. E por que houve um grande tremor de terra? Porque o anjo do Senhor desceu do céu e retirou a pedra e sentou-se nela. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já que o anjo do Senhor retirou a pedra e sentou-se nela, é o anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para as mulheres. E vejamos, a aparência era como um relâmpago e as vestes brancas como a neve. É o anúncio de Deus.
E São Mateus nos apresenta que os guardas ficaram com medo do anjo. Os guardas ficaram com medo do anjo, que tinha a aparência de relâmpago e as vestes brancas como a neve. Por que a aparência de relâmpago e as vestes brancas como a neve? A aparência de relâmpago, uma luz, é a luz de Cristo. As vestes brancas como a neve, como bem sabemos, é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. E o anjo já pede para não ter medo, que os guardas ficaram com medo. E o anjo anuncia para vir de ver o lugar onde ele estava, porque ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. O anjo anunciou, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E como bem sabemos, que o anunciador de Deus é o arcanjo Gabriel. Vejamos que bonito. E no Evangelho segundo Mateus, o anjo anuncia às mulheres que foram ver o sepulcro: ele não está aqui, ressuscitou dos mortos. E o anjo mandou ir a Galileia e anunciar. E logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que mandou ir contar depressa aos discípulos que o Senhor não estava lá, o Senhor ressuscitou dos mortos. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o próprio Senhor ressuscitado aparece na aparência de anjo. Por isso que depois ele pede: ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Lá vós me vereis. Aqui nesta perícope já é um ressuscitado. Lá vós me vereis. E então as mulheres partiram depressa do sepulcro, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E com muita alegria foi dar a notícia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E as mulheres, e logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o anúncio: alegrai-vos. De repente, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado foi ao encontro delas. O ressuscitado foi ao encontro das mulheres e anunciou: alegrai-vos. Que bonito! O ressuscitado aparece primeiramente às mulheres e anuncia: alegrai-vos. Que todas as mulheres se alegrem e vivam essa alegria para sempre. Que todos os seres humanos se alegrem e vivam esta alegria para sempre. E o ressuscitado abraçou, e então elas se prostraram diante do ressuscitado, abraçando seus pés, adorando o Senhor ressuscitado. E ele pede: não tenhais medo. E hoje é para todos nós, para nós não termos medo, para nós termos coragem, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele envia todos nós para nós anunciar a sua ressurreição. Que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Primeiramente, as mulheres viram o anjo com aparência de relâmpago e as vestes como a neve. E ele enviou as mulheres para anunciar os discípulos. E imediatamente o ressuscitado aparece às mulheres, e para elas se alegrarem. E hoje o ressuscitado vem ao nosso encontro, ao encontro de todos os seres humanos, para que nós se alegremos e vivamos esta alegria para sempre.
que como ele apareceu às mulheres e disse: alegrai-vos, ele ressuscitou, que as mulheres estavam indo anunciar aos discípulos que o anjo enviou, e logo o ressuscitado aparece a elas e todas elas se alegram. E hoje é para todos nós que o ressuscitado vem ao nosso encontro. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tenhamos fé, força e coragem, e permaneçamos em Cristo, sejamos renovados, sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Que esta Páscoa tenhamos vida nova, sejamos todos renovados e permaneçamos em Cristo no ressuscitado e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, ó Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amado e protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Vamos anunciar a ressurreição de Cristo Senhor. Alegremo-nos, que essa alegria seja para sempre, que a vitória de Cristo Senhor é a nossa vitória, que a Rainha de Misericórdia nos ensine todos nós a viver a alegria para sempre no ressuscitado.